são inerentes a todos os seres humanos, independente de gênero, de raça e etnia, idioma, nacionalidade, religião ou qualquer outra condição. Direitos humanos incluem direito à vida, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho, à educação e muitos outros. Importante é saber que todos nós estamos incluídos nisso, sem discriminação. O que são direitos humanos? Mitos e verdades. Desde o estabelecimento das Nações Unidas em 1945, em meio ao forte lembrete sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, um dos seus objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito dos direitos humanos para todos, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. 9 mitos e uma verdade sobre direitos humanos e segurança pública. Direitos humanos para humanos direitos? Você sabe de onde nasceu essa frase? A autoria dessa frase é de Benito Mussolini, líder fascista italiano. Ele alegava que somente os cidadãos com moral e idoneidade mereciam direitos. Mas o que seria moral e idoneidade? Seriam as regras seguidas dos preceitos fascistas: combate aos direitos individuais, perseguição às pessoas com ideias diferentes das suas, entre outras. Quem pensa diferente não precisa de direitos? Bandido bom é bandido morto. Por que questionar esta frase? A PM brasileira é uma das mais violentas do mundo, e isso não nos torna mais seguros. A ação da PM traz mais morte, mais violência, mais preconceito. Se compararmos os números de 2004 a 2014, veremos que a cada ano a polícia mata mais e a cada ano a violência aumenta mais. Os homicídios aumentam mais. 2. O sistema não é justo. Os bons não estão soltos e os maus presos. Os mortos da guerra das drogas são jovens negros e pobres. 77% dos mortos por homicídios no Brasil não são negros, e é a pobreza que está sendo criminalizada. 3. Todo ano morrem milhares de pessoas vítimas da guerra às drogas.
Morrem traficantes, morrem policiais, morre gente que não estava envolvida com nada e passou na rua na hora errada. A população carcerária cresce a cada ano. Mas o tráfico não diminuiu. Ao contrário, aumentou. As drogas não são mais raras. Ao contrário, são mais acessíveis. O consumo não diminuiu. Ao contrário, aumentou. Direitos humanos só defendem bandidos. As pessoas não sabem de seus direitos. Boa parte das pessoas que repetem esses pensamentos não tem conhecimento do que são direitos humanos. Sua história. A Declaração de Direitos Humanos possui 30 artigos. Nenhum faz referência à defesa exclusiva de criminosos. Pelo contrário, seu artigo 11º aponta para a necessidade de uma justiça clara e proporcional à gravidade dos crimes. A redução da maioridade penal reduz a criminalidade. Para você saber, o ECA prevê 6 medidas educativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Recomenda que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração. Muitos adolescentes que são privados de sua liberdade ficam em instituições que reproduzem o ambiente de uma prisão comum. E mais, o adolescente pode ficar até 9 anos em medida socioeducativa, sendo 3 anos interno, 3 em semi-liberdade e 3 em liberdade assistida, com o Estado acompanhando e ajudando a reinserir na sociedade. Não adianta só endurecer as leis se o próprio Estado não as cumpre. O país precisa de mais armas, menos pesquisa. A Constituição do Brasil prevê que a segurança pública é papel do Estado. O cidadão não pode tomar para si uma tarefa que é do Estado. A segurança do cidadão é exclusividade do Estado, não podendo os civis criarem milícias ou quaisquer outros tipos de forças paramilitares. Armas matam. Os índices de acidentes domésticos e suicídios são maiores em casas com armas. A alternativa é cobrar do Estado pela segurança de todos, e não individual. Denúncia de racismo é mimimi. É preciso conhecer nossa história. Embora no Brasil haja uma forte mistura de etnias, a incidência de racismo pode não ser tão evidente para alguns, mas ele não deixa de existir. Nosso racismo é estrutural. Em alguns casos, ele ocorre de forma sutil, em que nem é percebido pelas pessoas. Pode acontecer em forma de piada, xingamentos ou simplesmente evitar o contato físico com a pessoa. A verdade é que nenhum lugar é protegido de racismo. A lei do desarmamento aumenta a violência. Dados sobre a política de desarmamento indicam que a tendência de aumento de homicídios diminuiu após a aprovação da lei. O valor médio de uma arma no Brasil não garantiria acesso dessas às populações mais pobres, atingidas pelos maiores índices de violência. A segurança deve ser pública e não só daqueles que podem pagar por ela. Só rico teria arma. A polícia prende pouco. Se está preso, é porque é bandido. Dados sobre a população prisional. 40% dos presos no Brasil não foram julgados. Somos o 11º país com presos sem julgamento. A cada 100 mil brasileiros, 104 estão presos provisoriamente sem julgamento. Sem julgamento, não há como afirmar que o preso é culpado ou não. Todos têm direito a um julgamento com direito pleno de defesa. Feminismo é machismo ao contrário. O que é feminismo? Feminismo luta por igualdade de direitos entre homens e mulheres. Feminismo não é supremacia da mulher na sociedade. Nossa maior arma é a informação. Devemos saber quais são os nossos direitos e como sua defesa pode melhorar nossa sociedade como um todo. Toda pessoa é dotada de direitos, pois toda pessoa é humana.
Declaração Universal dos Direitos Humanos e seus princípios por artigo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 1º da Declaração Universal. Procure seus direitos, se informe, evite o preconceito, o ódio contra as minorias e os seus princípios. Lute pelos direitos de todos.